Oi, hoje é a resenha do conto aos 64, escrito por Cíntia Moscovici, aqui da coletânea Elas por Elas, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Neide nunca tinha pensado naquilo até que, mexendo um cremezinho de laranja na cozinha, a TV sobre o balcão ligada, a nutricionista do programa das 10 da manhã falou: "Ninguém é obrigado a parecer velho." Assim começa aos 64, escrito por Cíntia Moscovici, que, obviamente, o título aqui da história já denota que a protagonista tem exatamente essa idade, 64 aninhos. E é aquela mulher realizada, dona do seu nariz e também do seu negócio. Essa citação ali do que ela está fazendo na cozinha é exatamente porque ela está fazendo mais um bolo. Ela vende bolos para as vizinhanças. E o negócio vai de vento em popa. Ela já tem até 2 assistentes trabalhando para ela por causa de tantos pedidos que ela está recebendo. E olha só que contraste, né? Ali dentro de casa tem o seu marido, que foi demitido, tinha um bom emprego até, mas foi demitido, mas aí caiu numa bela de uma depressão, aquelas bem ferradas. Ela também tem 2 filhos, que não vivem mais ali com os pais. Estão lá numa granja que eles compraram. Aí não dá para saber direito com que grana que compraram essa granja, mas de qualquer forma, se foi com a grana do pai ou da mãe que eu quero dizer, de qualquer forma, os 2 rapazes estão afastados ali do seio familiar. Bom, pelo jeito, tá tudo certo aqui na vida da Neide, né? Bom, exceto esse detalhe ali que ela ouviu a nutricionista falar. Ninguém merece parecer velho, né? E ela anda com umas certas dorzinhas ali no ventre, tem uma consulta marcada, ela começa a ficar com uma certa pulga na orelha. Será que isso pode ser algo estranho? Bom, digamos que eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse texto. Minha avaliação do conto. Com certeza, quando a gente começa a ler esse texto aqui da Moscovici, a gente percebe que temos aqui uma idealização de uma mulher bem realizada. Realmente, ela está, pelo menos em termos profissionais. Ela tem um bom emprego, ela tem uma boa maneira de se sustentar. Em contrapartida, óbvio, com o seu marido, que antigamente até era razoavelmente bem empregado, mas foi demitido assim subitamente e depois acabou entrando numa grande de uma depressão. E ele também, claro, tem a mesma idade do que ela, 60 e poucos anos. Mas é aquela coisa, para ele a idade pesou muito mais, aquele abalo de ser demitido fez com que ele virasse um homem apenas velho, literalmente mais velho do que ele aparenta. Aquela coisa, tá? Comentada já no começo do texto, que ninguém precisa parecer velho. No caso, o marido da Neide, com certeza, é um velho, parece um velho. E não tem jeito dali ele melhorar a situação. Ao contrário dela que ela, claro, ela não tem mais o corpo de uma moçoila de 20 anos. Aliás, tem uma cena que diz exatamente isso, lá pela metade do texto. Mas com certeza sim, ela está bem, pelo menos. Ou pelo menos ela não aparenta que está percebendo que está ficando velha. Talvez aquela dorzinha que ela está sentindo ali no corpo, que tem uma consulta marcada, ela vai sim descobrir o que resultaram os exames lá na consulta com o médico. Talvez as coisas comecem a mudar. Bom, realmente, e na verdade, o máximo que eu posso dar de spoiler aqui a respeito desse conto é que sim, realmente, o médico vai achar alguma coisinha ali nos exames. Uma cena até bem curiosa, O médico fica bem inquieto e ela fica na dela. Coisa curiosa. Aliás, daí em diante o texto muda de figura um pouco, porque ele tem até um estranhamento para nós leitores. Porque até esse momento da tal descoberta, seja lá do que for, bem ou mal, também não vou especificar exatamente, a protagonista aqui era confiante e soberana perante, vamos combinar, todos os homens que estavam aqui nessa história. Ou melhor, depois ela até continua, mas de uma maneira que eu posso dizer que é um pouco exagerada. Não precisava de tudo isso, Moscovici. Sim, dava para continuar com essa predominância feminina aqui do texto de outras maneiras até. E vamos lembrar uma coisa, tem muita gente que às vezes escreve um personagem que precisa ser mais empoderado assim do que os homens e faz com que todos os personagens masculinos acabem sendo bem inferiorizados. Que é o caso aqui desses 3 que a gente pode perceber, Sim, o homem está em depressão. Os 2 filhos estão afastados da família, preferem viver no bem bom lá no interior, na tal granja. Ou seja, os 2 rapazes também não querem nada com nada da vida. Não querem antes de viverem alguma coisa. E o outro já viveu e também está no
bagaço, literalmente. Ou seja, todos os personagens masculinos foram diminuídos para que a mulher possa ficar mais empoderada, digamos assim. Mas o que não é necessário, para falar a verdade, né? Porque profissionalmente ela se deu muito bem, não precisava então deixar os personagens masculinos reduzidos. Por si só, ela já era um personagem interessante, uma mulher que, vigorosa, sustentou a família inteira, ou está sustentando a família inteira durante um bom tempo. Não dá para especificar quanto, mas sim, ela é forte. Ponto. E daí? Não precisa mais colocar enfeites em volta. E depois, quando ela tem uma certa resposta lá do médico, ela toma uma atitude mais maluca ainda, que provoca um outro distanciamento entre uma figura feminina e o restante masculino. Só que aí a gente chega no final do texto e descobre que no final das contas, para que ela tomou aquela atitude? Não precisava, não tinha até cabimento na hora do evento e depois perdeu a função mais ainda. Ou seja, na verdade, o finalzinho aqui desse conto da Moscovitch não tem lá muito sal, para falar a verdade. Fica insosso, literalmente falando em termos culinários, né, já que estamos se tratando de uma vendedora de tortas, bolos e outras coisinhas. E sim, dá para lembrar também que esse é um texto um pouquinho longo e durante muito tempo ele fica enrolando nesse contexto inicial de que a mulher é bem sucedida. Longos e longos parágrafos que na verdade não acrescentam muita coisa um depois do outro. Você pode resumir tudo isso até chegar no dilema. O dilema lá, quando realmente ela tem a consulta com o médico, é quase na metade do texto, ou seja, demora muito para o mote principal aqui da história começar a ter sentido. Porque antes, só essa coisa de a gente não precisar parecer ser velho, tá? Isso serve para qualquer um, não só para as mulheres, claro. Para as mulheres, a vaidade que faz com que tudo isso fica mais intenso. Mas, na verdade, ela já não se sentia uma mulher atraente há muito tempo. Ou seja, para a própria personagem também não tem lá muito sentido essa preocupação que ela começou agora. Ou seja, no fundo, todo o texto aqui da Moscovitch é um pouco meio vai para lá, para cá, e às vezes não chega muito a um bom lugar. Enfim, aos 64, escrito por Cynthia Moscovitch, eu atribuo apenas 3 asteriscos, um pouquinho acima da média, nada demais o texto. E amanhã a gente continua com textos mais leves ainda, talvez, ou com algum outro significado, com Decameron de Giovanni Boccaccio, aqueles textos bem puris lá do século XIV, e às vezes meio bobinhos, às vezes são mais interessantes que textos mais complexos, ou que queiram parecer mais complexos. De qualquer forma, semana que vem a gente retorna a outro texto aqui de Elas por Elas, e será um conto de Adélia Prado. Vamos ver então do que será esta próxima história curtinha aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses próximos vídeos não chegam, deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já rolaram aqui nesse começo do ano de 2019. E